Muito bom dia, amados da PIB Nova Vida. Hoje é o último dia do mês de abril. Dia também de ler os últimos 4 capítulos do livro de 1 Crônicas, encerrando assim a leitura de mais um livro da Bíblia. Nesses 4 últimos capítulos de 1 Crônicas, encontramos lições preciosíssimas para nós como filhos de Deus. Por essa razão, eu quero incentivar você, meu irmão, você, minha irmã, a ler com bastante atenção esses capítulos, porque eu tenho certeza que Deus falará ao seu coração profundamente, como Ele falou ao meu coração. Inicio essa nossa reflexão e devocional em cima do texto bíblico com o capítulo 28, o versículo 1 e o versículo 2, que diz assim: Então Davi convocou para Jerusalém todos os príncipes de Israel, os príncipes das tribos, os capitães dos turnos que serviam o rei, os capitães de 1000 e os de 100, os administradores de toda a fazenda e possessões do rei e de seus filhos, como também os oficiais, os poderosos e todo homem valente. Pôs-se o rei Davi em pé e disse: Ouvi-me, irmãos meus e povo meu. Era meu propósito de coração edificar uma casa de repouso para a arca da aliança do Senhor e para o estrado dos pés do nosso Deus. E eu tinha feito o preparo para edificar. Quero chamar a sua atenção para esta frase que Davi usa no início do seu discurso. Era meu propósito de coração. Davi propôs no seu coração, com toda boa intenção e sinceridade, construir aquilo que hoje nós conhecemos como o Templo de Jerusalém. Ele tinha esse propósito sincero no seu coração. E eu quero tirar daqui uma primeira lição, que é a seguinte: tudo aquilo que for feito para o Senhor deve ser feito de coração. Não por constrangimento, não por obrigação, mas deve ser feito de coração. No versículo 3 e no 4, nós encontramos o seguinte: Porém, Deus me disse: Não edificarás casa ao meu nome, porque és homem de guerra e derramaste muito sangue. O Senhor, Deus de Israel, me escolheu de toda a casa de meu pai, para que eternamente fosse eu rei sobre Israel. Porque a Judá escolheu por príncipe e a casa de meu pai na casa de Judá. E entre os filhos de meu pai se agradou de mim, para me fazer rei sobre todo o Israel. Há uma palavrinha logo no início do versículo 3, muito significativa. E a palavrinha é porém. E faz ligação com os versículos anteriores. Davi propôs no seu coração construir o Templo de Jerusalém, com toda a sinceridade. Porém, Deus disse para Davi: você não vai edificar essa casa. Você não vai edificar esse templo. O que me leva a uma outra lição, que é a seguinte: nem sempre o que queremos fazer para o Senhor é o que o Senhor quer que façamos para Ele.
Esse porém diz exatamente isso. Davi queria fazer algo para o Senhor. No entanto, não era aquilo que o Senhor queria que Davi fizesse para ele. Nós precisamos, amados, estar atentos e sensíveis à vontade de Deus, à voz de Deus, ao propósito de Deus para a nossa vida. Para não cair no erro de fazer algo para Deus sem que Ele deseje ou queira que nós o façamos. E aí então vem uma outra lição desse texto. Precisamos estar atentos e sensíveis à voz e propósito de Deus para a nossa vida. Davi, ele tinha consciência, e ele declara isso no versículo 4, o Senhor, Deus de Israel, me escolheu. Me escolheu para quê? Me escolheu para me fazer rei sobre todo o Israel. Dentre todas as tribos, Deus escolhe a tribo de Judá. Dentre todas as famílias da tribo de Judá, Deus escolhe a família de Davi. E dentre todos os irmãos de Davi, filhos do seu pai, Deus escolhe Davi para ser rei de Israel. Então, nós precisamos estar atentos à voz de Deus, sensíveis à voz de Deus e a esse propósito de Deus para a nossa vida. Quero destacar ainda o versículo 20 desse mesmo capítulo 28. Disse Davi a Salomão, seu filho, sê forte e corajoso, e faze a obra. Não temas, nem te desanimes, porque o Senhor Deus, meu Deus, há de ser contigo. Não te deixará, nem te desamparará, até que acabes todas as obras para o serviço da casa do Senhor. Uma lição que eu tiro desse conselho de Davi ao seu filho Salomão é a seguinte: é preciso ser forte, corajoso e crente para completar a obra que o Senhor designou para realizarmos neste mundo. Davi diz: ser forte e corajoso. Não te desanimes, não temas, porque o Senhor é contigo. Isso é ser crente, ter fé e que Deus está conosco e que Ele vai adiante e que Ele não deixará, como o apóstolo Paulo menciona em uma das suas cartas, a obra inacabada, mas Ele há de completar aquilo que Ele iniciou na nossa vida e por meio, através das nossas vidas. E eu quero encerrar essa nossa devocional citando a oração de Davi, lá no capítulo 29, do versículo 10 ao versículo 19, e eu destaco o versículo 17 para concluir essa nossa devocional. Bem sei, meu Deus, que tu provas os corações e que da sinceridade te agradas. Eu também, na sinceridade de meu coração, dei voluntariamente todas estas coisas. Acabo de ver com alegria que o teu povo, que se acha aqui, te faz ofertas voluntariamente. Davi faz essa oração depois dele ter oferecido até ouro e prata da sua própria casa para a construção do templo. Quando ele vê que o povo, ao ser convocado para trazer materiais para a construção do templo, voluntariamente o povo deu, o povo ofertou,
liberalmente ao Senhor. E aí vem uma outra lição. Devemos, amados, ter essa liberalidade no nosso coração para ofertar para o Senhor, para investir no reino de Deus, para investir na obra do Senhor, naquilo que Ele tem para as nossas vidas e naquilo que Ele tem para a vida de outros, que têm se dedicado integralmente à obra do Senhor. Ficam aqui, amados, essas lições. E, como já disse, incentivo você a ler esses 4 capítulos, porque há muitas outras lições preciosas para a nossa vida. Que Deus nos abençoe nesse dia.